Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Boa noite, Mano. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Mano, eu queria que você fizesse uma análise do jogo. Eu, particularmente, senti um Corinthians sentindo muita falta do meio-campo, de jogadores de criação, os volantes abaixo também, e eu vi você bastante incomodado uma hora com o Ranieri, com o próprio Rojas ali, falando com o meio-campo mesmo. O que você pensou desse jogo? Por que o Corinthians deixou de somar 3 pontos aqui em Itu? Obrigado. Boa noite a todos. Acho que as cobranças que eu fiz, elas são pertinentes às coisas do jogo, né? Nada de tão grave, mas certamente poderíamos ter aproveitado determinadas situações de forma mais eficaz, com mais qualidade. Acho que é um jogo que se desenvolveu até numa boa condição para a gente sair vencedor daqui. O jogo de hoje apresentou mais condições de vitória do que o jogo contra o Guarani, na minha opinião. Acho que merecíamos até ter feito uma vitória relativamente fácil, pelo que produziram as duas equipes, né? A primeira parte do jogo contra o Vento sempre foi um jogo ruim de jogar, mas o adversário não chutou uma bola no gol nesse primeiro tempo. A gente desperdiçou algumas bolas que acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. E uma outra saída de bola que era relativamente fácil, era só tocar no lado e a gente foi driblar. E volante de costa é muito perigoso driblar, é tudo que o Ituano queria, que recuperar uma bola nessa condição para tentar num ataque rápido fazer o gol na gente. No segundo tempo o jogo teve até melhor ainda. Acho que tivemos 3 boas chances, 4 boas chances, né, de fazer o gol. O Ituano teve uma que cruzou na área e o Torres meio que dominou errado e sobrou. E a bola do gol, que segundos antes Romero tinha perdido aqui na frente, e a gente numa bola que nós cruzou a área, a gente não marcou a frente da área, descuidou um pouco, ficou por fora. E o menino foi feliz, acertou um chute, raspou a bola no Torres e tomamos o gol. Acho que estão bem evidentes as dificuldades que estamos tendo, não podemos escondê-las, né? Numa sucessão de jogos de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, você precisa ter mais elenco, você precisa ter mais opções. A gente ainda não tem, é só ver as alterações que fiz nos 2 jogos, né? E isso vai começar a pesar mais ainda. No sábado jogaremos de novo com o São Bernardo, um jogo forte fisicamente. Esses jogadores ainda não estão numa condição de poder entregar jogos de mesmo ritmo para início de temporada, sem a gente poder rodar mais. Eu acho que estão aí os nossos problemas e temos que resolvê-los todos juntos. Não adianta ficar olhando para cá, para lá, apontando para lá, que não é essa a solução dos problemas que temos. Temos que ter um elenco a nível de Corinthians, um elenco que possa ter opções para a gente mexer no time e até rodar a equipe, porque é necessário que se faça isso nesse primeiro momento. Aqui, Mano, por favor, Henrique Manfio. Você falou sobre o setor ofensivo, meia cancha, e no começo do ano que parecia ser a linha mais bem montada do Corinthians, que é a linha defensiva, em uma semana, 10 dias, a coisa acaba mudando um pouco. E hoje, depois de uma substituição, o Ranieri acabou indo na linha de 4 para compor a zaga ao lado do Félix. E eu não sei como é que saiu os zagueiros. Você está machucado? Você já pode falar para a gente por que da substituição, né? E eu gostaria de saber exatamente como você concluiu, né, quase a sua linha de raciocínio. Precisamos de peças para um momento em que de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, precisamos de elenco para rodar o time. Então, um pouquinho mais sobre a linha de 4 do Corinthians, por favor, e a questão do zagueiro. A questão é que no intervalo o Caetano sentiu um pequeno desconforto, avaliamos bem para não correr risco, exatamente porque temos uma dificuldade no setor, né? O jogador que tínhamos hoje é Rafael, é um menino, então preferi baixar Ranieri, que já fez essa função no Avaí, já fez no Cuiabá, para também colocar o Fausto, que é um jogador que pode acrescentar uma normalidade no meio campo. Mas já vi que a outra alteração, tive que colocar outro menino, então entrou bem, mas você sabe que nessa hora pode oscilar, não pode se cobrar de um menino tão jovem. Menino jovem é uma redundância, né? De um menino
a responsabilidade de resolver os problemas da equipe. Mas mesmo assim, vou repetir, acho que a gente merecia ter vencido o jogo pelo que produziram as duas equipes. Mano, Márcio Reis, Jovem Pan. Na zona mista, o Cássio ele falou sobre um fato que o Corinthians não pode ter jogadores improvisados em posições, como foi o caso do Ranieri improvisado na zaga. Qual o modelo, qual o setor que você considera, que você analisa, que o Corinthians precisa mais de reforços nesse momento? Ele falou, o Corinthians precisa de reforços, mas você, como treinador, analisa qual o setor que precisa ser mais reforçado nesse momento. Obrigado. Eu não costumo abordar publicamente essas questões por questões óbvias, por respeito a todo mundo. E a nossa direção sabe que estamos trabalhando para ter um elenco mais qualificado, mas essas coisas não acontecem tão rápido. A gente fez uma alteração muito grande no elenco, né? Chegou a nova direção, está trabalhando todos os dias para as coisas andarem bem, mas vou repetir, o mercado ficou elevado em termos de valores, você tem que saber se conduzir, e é isso que estamos fazendo para tentar ter um elenco equilibrado que possa atender a expectativa do que é o Corinthians, da grandeza, daquilo que o torcedor pensa, né? Porque foi acenado para o torcedor com uma expectativa bastante grande. Então nós temos que trabalhar para atender essa expectativa, porque senão vem a frustração, e a gente sabe que esse é um dos piores sentimentos que tem. E a gente vai trabalhar todos os dias para resolver isso. Mano, aqui, Lili Nascimento da ESPN. O Cássio também falou, na saída de campo, sobre a dificuldade de você treinar um dia com um jogador, no outro dia não ter mais esse jogador no elenco, né? No caso do Veríssimo, no caso do Mateuzinho também. E na última coletiva, você falou que talvez você pudesse contar com esses dois jogadores no jogo de hoje. Não pôde contar com eles por motivos óbvios que a gente já sabe. Eu queria saber o quanto isso atrapalha na tua estratégia em campo, no teu planejamento com a equipe para a temporada, tendo em vista que o entrosamento no início já é difícil, ainda mais com esses obstáculos que vocês estão enfrentando. Obrigada. Vocês têm acompanhado tudo que tem acontecido e também não vamos alongar isso, né? Cássio falou como capitão da equipe, tem autoridade para falar, né? Mas eu acho que nós vamos trabalhar internamente para resolver os problemas do Corinthians. Senão vocês fazem uma pressão danada lá fora, piora a nossa situação. Mano, Salazar aqui da TV Gazeta. Muito se falou antes do início da temporada sobre o Corinthians entrar no ano já brigando por títulos. Mas sabemos também que essa reformulação ela iria invadir o Campeonato Paulista. Ela não ia ser concluída antes do Campeonato Paulista. Imagine então que exista na sua cabeça, pela sua experiência e também pensando no seu trabalho, existe um deadline. Tudo bem chegar jogador durante o campeonato, mas não pode ser lá quase no mata-mata, né? Para o time chegar forte, para você ter condição de preparar essa equipe para brigar por título, que é chegar forte no mata-mata, qual que é esse deadline? Os jogadores vão chegar no meio do campeonato, mas qual que é o tempo que você precisa para trabalhar, para dar condição desse time chegar brigando por título? Olha, nós temos um limite de inscrição no campeonato, que é metade de fevereiro, e depois, metade de março, temos a possibilidade de fazer, no nosso caso, 3 alterações. Tá? Depende muito da característica dos jogadores que chegam. Se nós recebemos um jogador como recebemos Torres, em ritmo, poder colocar o jogador para jogar, você abrevia bastante esse processo. Okay? O treinador escolhe as características, equilibra a equipe e nós vamos estar competitivos, né? Se os jogadores vêm numa condição que você tem que ainda preparar o atleta, aí é outra história, porque aí você vai perder tempo nessa preparação, que é condicionar física e atleticamente os jogadores de um modo geral, né? Mas a gente está trabalhando para trazer jogadores nesse momento, em função de tudo que aconteceu, que venham nessa condição de estarem aptos para trabalhar desde o dia que chegue no nosso grupo. Mano, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. O Yuri Alberto, em 2 jogos seguidos, ele foi substituído, né? Ele enfrentou, e parece ter uma dificuldade dentro de campo. Ele sai e a impressão que dá é que a torcida aplaude a saída dele. Você é acostumado a reconstruir jogadores, a refortalecer jogadores. O que acontece com o Yuri Alberto, que dificilmente ele cai nas graças da torcida, dificilmente ele cai dentro do elenco, se entrosa com o elenco? Olha, o futebol para essa função, né,
ele traz muitas surpresas, às vezes, para o futebol. O jogador passou num determinado lugar, fez gol pra caramba, todo mundo quer, o clube faz um esforço, às vezes, para trazer, e as coisas, às vezes, não andam bem como deveriam andar, né? Eu acho que é notório que o Yuri está passando um momento de falta de confiança e a gente tem que trabalhar para recuperar essa confiança. Mas também não podemos esconder, né? O time precisa da função, tá? E isso, em determinado momento, decide um jogo, né? Eu acho que se ele tivesse feito o gol no momento que entrou cara a cara, eu acho que o lance não estava impedido. O lance ia ir para revisão e provavelmente o gol valeria. Isso muda a história de um jogo, porque a chance que você tem, sai na frente, se coloca toda uma condição. Por exemplo, mesmo com dificuldade, mantivemos 1-0 que fizemos na Neoquímica Arena, porque saímos na frente, né? Então é isso que nós temos que trabalhar todos juntos para recuperar essa confiança dele. É muito duro, o treinador tem que arrumar soluções para a equipe para tentar resolver o problema do jogo, né? Tirar um centroavante nessa hora sempre é muito difícil, e ainda mais que você coloca para a função dele um jogador que não é exatamente um centroavante, né? É a crueldade do futebol, mas nós temos que trabalhar assim também. O torcedor é paixão, o torcedor começa a ver que as coisas não se resolvem, ou que elas se repetem, então daqui a pouco ele se volta contra a gente, mas nós temos que nos unir, temos que ser grupo nessa hora, proteger o jogador para que ele possa retornar e fazer os gols que sempre fez por onde passou. Mano, Alex Dinardi, da Rádio Coringão, eu queria que você dissesse um impacto que esta derrota na segunda rodada pode ter no trabalho, né, mesmo sendo o início dele, por favor. Eu não acho que nós poderíamos imaginar que não íamos ter dificuldades no início do campeonato. Todos vão ter, né? Outros com o elenco já completamente maduro, o trabalho introduzido, também tiveram dificuldade nos jogos, né? Então a gente, com todas essas alterações também, não tinha como não ter, né? Mas ter a cabeça no lugar, mostrar os caminhos para os jogadores, trabalhar para passar juntos por essa dificuldade, para que logo na frente a gente já, numa condição melhor de tudo que a gente quer fazer, estar à altura daquele futebol que é a exigência do Corinthians e que nós precisamos ter. Boa noite, Mano. Arcílio Neto, do GE. Com a possível lesão do Caetano, você acredita que pode ser acelerado, de repente, a introdução do Raul Caetano no time? E também, se existe algum prazo para a estreia do Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique ainda está num condicionamento geral, né? Ele chegou com um pouquinho de defasagem em termos de percentual muscular de uma perna para outra, de tal forma que era um risco muito grande a gente colocá-lo em campo. Então, primeiro cuidamos disso, estamos agora na segunda parte, entrando na segunda parte, ainda precisamos avançar um pouco mais para dar essa segurança para ele. E as outras questões são questões internas, vamos decidir. Raul também se apresentou vindo de uma lesão, então tivemos primeiro fazer essa recuperação da lesão. Na quinta-feira passada ele começou a trabalhar com o grupo de forma integral e por isso que a gente deixou fora no primeiro momento, tá? Mas vamos analisar todos juntos aquilo que precisamos fazer e decidir essa semana, talvez até antes do jogo com o São Bernardo. Obrigada, Mano. Todos Boa que noite, nos gente. acompanharam. Boa noite.